tarde, sejam então bem-vindos a mais uma emissão especial sobre o pandemia Covid-19 aqui na Rádio Sines, onde juntamos aqui à mesa da rádio Nuno Mascarenhas, o Presidente da Câmara Municipal de Sines, e a doutora Fernanda Santos, Delegada de Saúde do Concelho de Sines e responsável pela saúde pública no litoral alentejano. Vamos, boa tarde e bem-vindos aqui mais uma vez à Rádio Sines. Sr. Presidente, começando por si, 2 semanas que não estamos juntos. O que é que a Câmara fez em relação ao Covid durante estas 2 semanas? Bom, boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Obviamente cumprimentar a doutora Fernanda Santos, o Joaquim e o Filipe. De facto, o dado mais positivo é que continuamos a não ter em Sines casos confirmados ativos. Não é? Essa é a primeira boa notícia. E espero sinceramente que durante os próximos tempos se mantenham estes números. De facto, desde o passado dia 11 que aqui estivemos, temos desenvolvido uma série de ações com o propósito, obviamente, de ajudar as instituições do Concelho, nomeadamente com o fornecimento de EPIs, mas também fizemos uma série de iniciativas, nomeadamente a entrega de máscaras tipo cirúrgico aos estabelecimentos comerciais, o pequeno comércio da zona histórica, que se tem alargado também não só a Asilo 2, como também aos outros bairros e também em Porto Covo. Portanto, a distribuição dessas máscaras. Nas últimas distribuições já entregámos também algum gel que tem sido adquirido, porque numa primeira fase não foi fácil. E agora, numa terceira fase, como eu já referi no passado dia 11, a Câmara também adquiriu máscaras para o uso comunitário e que serão distribuídas à população. Portanto, tudo feito de uma forma perfeitamente normal, sem grande pressa. O que pretendemos é que as coisas se façam e este desconfinamento se faça de uma forma gradual, sem grandes alarmes, mas também com muito cuidado. Portanto, as pessoas devem manter os seus cuidados, seguir as recomendações das autoridades de saúde e esperamos que durante a próxima semana, até meados de junho, ter também as máscaras comunitárias para distribuir à população. Existiu também um conjunto de outras medidas que foram sendo desenvolvidas. Recordo que se iniciou as aulas para o ensino secundário e o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa desenvolveram algumas iniciativas, nomeadamente na Escola Poeta Alberto, com ações de formação sobre a limpeza e desinfecção das superfícies em ambiente escolar. Fizemos também a Câmara Municipal de Sines, em conjunto com as outras câmaras municipais da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, algo que eu considero importante, portanto, uma medida de apoio às empresas do Alentejo Litoral, através da criação de uma linha gratuita que funciona das 9 às 17 e que visa, sobretudo, dar apoio em várias áreas, como a fiscalidade, os direitos do trabalho, apoio financeiro, incentivos a todos os empresários que pretendam utilizar esta linha. É um dado importante e que eu, obviamente, gostaria de registar. Há também um conjunto de outras situações que foram desenvolvidas ao longo destes últimos dias que aconteceram no nosso Concelho, nomeadamente o rastreio, a testagem dos funcionários das creches, também dos lares residenciais, que se envolveu de uma forma perfeitamente normal. Obviamente que a doutora Fernanda Santos irá falar no assunto. Ou seja, tivemos aqui vários acontecimentos importantes, sempre numa lógica de continuar a não ter em Sines casos positivos, mas obviamente não depende apenas de nós, depende também de todo o trabalho de muitas outras entidades e sobretudo da população, que do meu ponto de vista tem sabido acatar todas as decisões, as recomendações da Autoridade de Saúde. Isso tem-nos levado, de facto, a não termos registado nos últimos tempos qualquer caso positivo. Também no dia 20 ficamos a saber que Sines continua com 6 bandeiras azuis, uma delas na Marina, Presidente, também aqui a demonstrar a qualidade destas praias. Sim, sem dúvida. Aliás, esse assunto é um assunto importante, a questão das praias. Nós temos acompanhado nas últimas semanas, diria meses, todo o processo em torno não só da atribuição das bandeiras azuis, mas também todo o processo relativo à forma de atuar e os condicionalismos que estão inerentes à abertura da época balnear. Ainda hoje saiu o Decreto-Lei, o 24/2020,
que vai definir um conjunto de regras que são obviamente importantes. A autarquia, na preparação da época balneário, tem também ponderado várias situações que decorrem deste decreto-lei. Há aqui claramente, para as praias de uso balneário, um conjunto de regras que têm que ser seguidas. As praias basicamente são divididas em dois tipos de praias, as praias de grande dimensão, que levam mais de 500 pessoas, e as de pequenas dimensão. Depois são criados ou são definidos um conjunto de deveres gerais dos utentes, desde etiqueta respiratória, assegurar distanciamento físico, limpeza frequente das mãos, e tem que cumprir, obviamente, com as recomendações ou as determinações das autoridades competentes, e isso, obviamente, tem que ser seguido à risca se queremos manter os números que temos tido aqui no litoral alentejano. E depois há também um conjunto de outros deveres por parte das entidades concessionárias, nomeadamente a nível de indicações e determinações das autoridades de saúde, higienização, limpeza de equipamentos, por aí fora. A própria fixação de informação, que é muito importante, também cabe a estas entidades, e contratar todos os meios que são absolutamente essenciais para que a época balnear decorra da melhor forma, ou seja, um conjunto de regras que são importantes, quer a nível dos utentes, dos utilizadores da praia, como dos concessionários e também daquelas pessoas que nos visitam. E eu gostava de chamar a atenção para uma questão que me parece importante. Neste decreto-lei, o artigo 8º, número 2, fala numa questão muito importante, que é a gestão dos estacionamentos. Há determinadas limitações, e nós entendemos, algumas com as quais eu não concordo, mas entendo perfeitamente, e tem a ver com interditar o estacionamento fora dos parques e zonas licenciadas para estacionamento. No caso de Santorbes, é uma medida que tenho dúvidas que resulte, porque o que estamos a fazer é obrigar que as pessoas estacionem apenas nas bolsas, e depois toda aquela faixa de praia que permitiria possivelmente ter pessoas, não vai ter carros, e dificilmente as pessoas vão fazer 1 quilómetro a pé para irem com crianças à praia. Portanto, é uma medida que eu acho que tenho sérias dúvidas que seja apropriada para a costa alentejana. No entanto, há uma outra medida que está agora na ordem do dia e tem a ver também com a interdição da permanência de autocaravanas nas zonas de estacionamento. Portanto, é uma medida aprovada neste decreto-lei, que eu considero importante. Nós temos tido alguns problemas na costa alentejana, e não só, aliás, por todo o país, mesmo no Algarve isso acontece. Esta medida, do meu ponto de vista, é importante porque vai permitir às autoridades atuarem de uma forma clara. Portanto, os estacionamentos não são apenas para a utilização dos autocaravanistas, tem regras muito específicas neste decreto-lei. Se as pessoas não cumprirem, se continuarem a permanecer nesses parques de estacionamento, impedindo que os utilizadores das praias o possam fazer, vão ter coimas que vão ser elevadas para o dobro. Portanto, uma boa medida da parte do Governo. Agora é necessário que haja aqui fiscalização, porque sem fiscalização, obviamente, esta medida não tem qualquer efeito. Portanto, boas notícias relativamente a estas medidas que foram tomadas. Agora vamos ver se é possível tomá-las da forma mais apropriada, uma vez que há sérias dificuldades por parte, por exemplo, dos concessionários. A Câmara vai procurar ajudar na medida que for possível, mas estou em crer que esta época balnear, se tudo correr pelo melhor, vai trazer aqui alguma aprendizagem que poderá ser utilizada no futuro. Portanto, vamos trabalhar para que as coisas corram da melhor forma, conjuntamente com os concessionários e com as autoridades locais, porque só desta forma podemos ter aqui uma época balnear tranquila e sem grandes sobressaltos. Já voltamos a falar, Sr. Presidente, passando agora aqui à doutora Fernanda Santos. Doutora, 80% dos infectados já estão recuperados, apenas 10 casos ativos, são números muito bons nesta altura. Boa tarde a todos. Boa tarde também. Boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Sim, acho que são boas notícias. Isto significa que temos nos portado muito bem, não é? Todos nós nos temos portado muito bem, e é muito bom dizer que de 48 casos termos 38 e provavelmente amanhã teremos mais ainda recuperados, significa que só 10 estão ativos no Alentejo Litoral. Isto é um panorama muito bom.
em função do panorama que nós temos no país inteiro. Portanto, ficamos muito contentes com isso. Tivemos até hoje 827 casos suspeitos e também é importante dizer isso, e continuam algumas dezenas em vigilância pela Autoridade de Saúde. Eu acho que isto revela que nós nos temos portado bem, que temos cumprido as regras, e era bom que continuássemos a cumprir, porque isto é uma situação de privilégio. Nós vamos ter uma época balnear provavelmente com muitos visitantes. Neste momento a taxa de ocupação turística já está muito elevada, o que significa que há muitas pessoas que estão a escolher os turismos rurais e estão a escolher a costa alentejana e estes concelhos para fazerem as suas férias cá dentro, e portanto temos que ter uma atenção redobrada, porque essas pessoas também vêm de todo lado, e portanto é importante que todos os equipamentos hoteleiros e a restauração e todos os estabelecimentos se mantenham vigilantes. Isto é muito importante. E por aquilo que tem visto aqui na nossa região, os estabelecimentos também estão preparados para isso, doutor? Olha, eu por acaso, engraçado, eu hoje estive a fazer uma ronda da restauração em Sines e fiquei muito agradada. Fui com a técnica de saúde ambiental, e os nossos técnicos de saúde ambiental têm estado a fazer um trabalho excelente em todo o Alentejo Litoral, nos 5 concelhos, porque têm feito uma assessoria quase personalizada aos estabelecimentos de hotelaria. E correu muito bem, e eu fiquei muito agradada. Nós hoje fizemos assim entradas e saídas muito rápidas, só para ver como é que estavam a ser cumpridos as determinações da Autoridade de Saúde, e realmente eu achei que estavam muito bem. Os meus parabéns. Fiquei muito contente, porque acho que nós temos realmente uma restauração segura. E isso é uma vitória. Acho que as pessoas estão a levar à risca aquilo que têm que fazer, estão a manter a higienização e a reforçar essa higienização. Diminuíram em 50% a lotação dos estabelecimentos. Têm um sistema de higienização das mãos à entrada, todos eles têm isso. Tem alguns deles, aqueles sítios em que é permitido, têm marcação de espaços, onde as pessoas podem parar e devem parar para manterem a distância dos 2 metros. Portanto, eu fiquei muito, muito agradada. Acho que isto é muito bom e é muito bom sinal. Acho que todos nós estamos com muita vontade de recuperar, não é? E é muito importante que a retoma também seja uma retoma económica, porque nós não podemos continuar com o país fechado realmente. Portanto, é muito bom. Doutora, também foram testadas as creches? Também Sim, como é que... foram testadas as creches, até não tivemos teste nenhum positivo, até agora foi tudo negativo. Vamos acabar de testar amanhã as que faltam e que irão começar em junho a trabalhar, e portanto faltam esses profissionais. O pré-escolar? Sim, de creches, e portanto, sendo assim, ficamos com todas as creches feitas. Os lares também estão a decorrer nos 5 concelhos ao mesmo tempo, que é para não andarmos a privilegiar um concelho e o outro, andamos a fazer todos ao mesmo tempo. Até agora também não tivemos... Todos negativos? Tudo negativo, tudo com testes negativos até agora. A Santa Casa penso que vai ser testada dia 31, é a data provisória, mas acho que é aquilo que está marcado, e portanto temos boas notícias. É evidente que tudo isto só é possível se as pessoas se mantiverem atentas, vigilantes. Doutora, aqui em relação aos lares, as visitas é aqui também uma dor de cabeça para algumas pessoas? As visitas é uma dor de cabeça de parte a parte. É uma dor de cabeça para as famílias que têm todo o direito de ver os seus familiares. É uma dor de cabeça para os utentes que estão fechados há quase 3 meses, alguns nesses lares, e portanto é muito complicado. Mas também as pessoas também têm que perceber que nós temos que abrir os lares. Temos que abrir os lares com regras. E se nós cumprimos essas regras, e são as regras que estão determinadas, nós temos visitas seguras. O que é importante é fazer visitas seguras. Não podemos marginalizar as pessoas e dizer que vamos fechar o lar e que não se pode entrar no lar. Não pode ser, as pessoas podem entrar com regras. Por exemplo, eu dou o exemplo aqui da Santa Casa. As pessoas têm agendamento para fazer as suas visitas, tal como noutros lares, têm um tempo para fazer essas visitas, são feitas na presença de um profissional. Portanto, eu penso que as coisas podem correr bem se nós tivermos cuidado. Não há razão nenhuma para fecharmos os lares todos, até porque nós não temos transmissão comunitária ativa. É evidente, eu queria esclarecer isto porque, como se sabe, há pessoas que são portadoras assintomáticas, ou seja, há pessoas que tiveram infecção e que não tiveram sintomas. E isso acontece no país inteiro. O que acontece é que nós podemos ter pessoas que façam testes sorológicos agora e que digam que têm imunidade e depois dizem, mas como é que pode ser? Nós não temos transmissão comunitária ativa em Sines. A delegada de saúde passa a vida a dizer que não temos transmissão comunitária, mas depois temos pessoas cujo teste sorológico deu positivo, o que significa que tiveram contacto com alguém que foi positivo. Pois é, mas o contacto não precisa de ser aqui.
O contacto pode ser noutros sítios. O contacto de alguns desses casos é da altura do Carnaval, portanto que foi uma altura em que havia imensa gente aqui, que estiveram muitas pessoas em Sines, doentes e sãs, mas que estiveram muitas pessoas, e portanto significa que o ter sorologia positiva, ou seja, ter anticorpos, significa que houve contacto com a doença. Não sabemos por quanto tempo é que essa imunidade existe. Ainda não há dados. A pessoa pode perder, doutor? Pode perder, não se sabe quanto tempo. Não há dados ainda, não há estudos ainda que nos digam quanto tempo é que a pessoa mantém essa imunidade. Portanto, vamos acreditar que essa imunidade dura muito. Ainda bem que há pessoas imunes, isso é bom, e ainda bem que há pessoas que tiveram a doença e que também não foram sintomáticas. De alguma forma fez com que isso... houve outras pessoas que fossem infectadas, e nós precisamos realmente de que, se tivermos que nos infectar, ou seja, se tivermos que ter mais pessoas infectadas, que seja lentamente, é aquilo que eu costumo dizer, que é para nós podermos responder sob o ponto de vista de saúde, para o nosso sistema de saúde poder responder. Portanto, se houver agora, com este desconfinamento, com esta abertura, se houver mais pessoas infectadas, eu não fico preocupada, desde que isso não atinja um nível que os nossos serviços de saúde não possam responder. Doutora, como cidadã também da nossa cidade, como é que tem visto o comportamento das pessoas no supermercado, na rua? Muito bem, muito bem. As pessoas usam máscara, não precisam de correr na Costa do Norte com máscara, não é preciso. Podem correr sem máscara, porque estão sozinhas, podem correr sem máscara. Atenção que quando estão com outras pessoas a fazer um exercício físico vigoroso, pode haver gotículas a maior distância, as gotículas podem ser expelidas a maior distância. Portanto, aí tem que ter cuidado. Mas podem manter algum distanciamento. Eu tenho visto que as pessoas têm usado máscara. Eu hoje passei, como lhe disse, fizemos 18 restaurantes da parte da tarde e nós não vimos ninguém entrar dentro de um restaurante, dentro de uma pastelaria do restaurante sem máscara, ninguém. Aliás, ficámos a ver até qual era o comportamento das pessoas e percebemos que as pessoas faziam um compasso de espera, punham a máscara e entravam lá dentro e mantinham a sua distância. Portanto, isto é muito bom. Temos feito também o acompanhamento às escolas e às creches, como sabe, algumas já abriram, outras vão abrir no dia 1, portanto... Mas ainda há muito receio, segundo ouvi dizer, portanto ainda há muito receio dos pais em levar as crianças à creche. É normal que as pessoas tenham receio, não é? São os seus filhos, não é? O Bernardo tem filhos pequenos. Não. Então... já está grande. É normal que as pessoas tenham receio, mas as pessoas também têm que confiar. As escolas, neste momento, nós passámos também uma visita a todas as escolas estão a tomar as medidas que consideramos que são as medidas adequadas. Portanto, acho que os pais podem levar os seus filhos para as escolas e cumprir as regras que as escolas também têm para eles. Podemos dizer sempre que depende do comportamento das pessoas. Claro que sim, tudo depende do nosso comportamento. Vamos ter que assumir que enquanto não houver vacina, nós temos que mudar a maneira como nos comportamos e relacionamos uns com os outros. Temos que ter esse cuidado e para isso não há volta a dar. Já voltamos a falar, doutora. Passando para si, Sr. Presidente, a economia tem que voltar a funcionar, os restaurantes já abriram, as empresas começam também a funcionar, as pessoas vão para a praia. Presidente, os restaurantes e a atividade económica, o que é que tem sentido? Que as pessoas estão a sair de casa, voltam a consumir, voltam a ir aos restaurantes? Antes de responder diretamente a essa questão, gostava de deixar só duas notas prévias. Uma que tem a ver com aquilo que a doutora Fernanda Santos referiu, que tem a ver com o Carnaval. De facto, nós, durante esse período do Carnaval, tivemos, este ano a particularidade, de ter um outro evento. E tivemos milhares de estrangeiros em Sines. Portanto, Sines, Santo André e Santiago. Isso, obviamente, pode ter também originado algum surgimento de pessoas com infecção. Outra nota prévia tem a ver com as praias. Eu há pouco não referi, mas parece-me que também é importante neste decreto-lei que foi hoje publicado a questão da informação, ou seja, aquilo que se fala de que as praias vão passar a ter semáforos, não é bem isso, quer dizer, o que as praias vão passar a ter é uma indicação, um sinal verde, amarelo ou vermelho, em função da ocupação ser baixa, ser elevada ou estar completamente lotada. Mas vai ser, por exemplo, uma bandeira? Sim, é uma indicação de um sinal que ainda não vimos exatamente como. Mas há uma questão muito importante e que tem a ver também com esta parte da informação. Será divulgado através de um site ou de uma aplicação que vai ser criada pela APA essa informação através do Infopraia, que é uma aplicação criada por essa entidade para permitir que as pessoas, antes de irem para a praia, poderem consultar a aplicação e saber se a sua praia tem o sinal verde, amarelo ou vermelho. Portanto, é um dado também importante que eu gostava de registar.
Há também um outro fator que é importante, tem a ver com as entradas e saídas da praia. Portanto, se as praias tiverem dimensão que permita ter mais que uma entrada, uma será para as pessoas irem para a praia, outra será para saírem. Se não houver essa possibilidade, vão ser feitos corredores com separação para evitar também que haja esse contacto entre pessoas que entram e saem. Portanto, são estas duas notas prévias que eu acho que era importante. Relativamente à atividade económica, a doutora Fernanda Santos disse, e bem, que de facto a retoma da atividade económica tem que acontecer. E nós, particularmente em Sines, sentimos nos últimos meses essa dificuldade, até porque temos aqui grandes empresas nacionais que fecharam em virtude deste problema do Covid, mas temos feito também tudo aquilo que está ao nosso alcance para que a atividade volte a ter a pujança que teve há uns tempos atrás. E o que é que temos feito? Temos feito algo que depende apenas de nós. Nós conseguimos que muitas das obras dos municípios feitas pelo município não parassem. Eu recordo que o bairro 1º de Maio manteve a sua obra graças ao empreiteiro. A Marquês de Pombal, exatamente a mesma coisa. Portanto, são dados importantes porque permitiram fixar ou manter aqui pessoas a trabalhar. Por outro lado, conseguimos agora um conjunto de obras que se iniciaram em virtude também das empresas passarem a ter alguma disponibilidade. Foi o caso da obra do Canil, que retomou após a interrupção de alguns meses. A obra da escola EB2 da Quinta dos Passarinhos, que se iniciaram os trabalhos também recentemente, e a obra da requalificação da Quinta dos Passarinhos, uma obra também importante para aquele bairro que se iniciou. Depois temos um conjunto de mais 5 ou 6 obras que estão apenas à espera do visto do Tribunal de Contas. O que é que nós fizemos? Apesar das dificuldades que foi em lançar estes concursos, nós não podíamos parar. E, como tal, mantivemos toda a nossa dinâmica de lançar os concursos, as empreitadas de obras públicas, para que as obras acontecessem logo que fosse possível. Portanto, nós lançámos o concurso, adjudicámos as obras, neste momento enviámos para vista do Tribunal de Contas. São obras muito importantes, eu recordo apenas o loteamento sul nascente, a Praça da República, o Centro-Dia de Porto Covo, o Observatório do Mar e a expansão da Asilo 2. Todas estas obras que eu mencionei representam mais de 10 milhões de euros investidos pela Câmara. Portanto, é algo importante que irá permitir à hotelaria, à restauração, ao comércio local passar a ter aqui uma dinâmica importante, que estamos a falar, curiosamente, grande parte dessas empreitadas, muitas delas acima de 1 milhão de euros, são de empresas completamente diferentes, ou seja, 5 empreitadas, 5 empresas diferentes. Todas essas empresas vão precisar de alojamento, vão precisar de comer, vão precisar de ir ao comércio local. Mas mais importante do que isso é também o sinal que foi dado pelos privados, pelas empresas privadas. E, de facto, nós tivemos a particularidade de ter 2 obras que continuaram, 2 hotéis, um em Sines, outro em Porto Covo, e tivemos a feliz notícia da semana passada de se ter iniciado a construção do novo hotel em Sines, um hotel que se irá chamar Sines Seaview. Portanto, é um hotel de 4 estrelas que fica localizado na zona sul nascente da cidade, um hotel com capacidade para cerca de 120 quartos, 4 estrelas, com restaurante, spa, zona de ginásio, zona de eventos para empresas. Portanto, são boas notícias, não só para quem investe aqui e que obviamente procura um dia mais tarde ter lucro, mas essencialmente porque há aqui uma dinâmica económica e também vai criar emprego. E esse emprego é muito importante, não apenas agora, como no futuro. Portanto, quando estes 3 hotéis, como sabem, 2 estão muito adiantados, o de Porto Covo, esperamos que no final do verão possa estar concluído. Esperamos também que o outro, na Junta Santa Catarina, esteja concluído até final do ano. Com mais esta nova unidade hoteleira, finalmente Sines vai ter aqui capacidade, que era um problema que nós tínhamos e que tivemos durante muitos anos. Não tínhamos capacidade para atrair grandes eventos. A partir deste momento, ou quando estes hotéis estiverem concluídos, vamos passar a ter aqui uma resposta importante no seio do nosso concelho. Relativamente ao comércio tradicional,
Há aqui um conjunto de iniciativas que nós já tomámos. Eu referi há pouco não só medidas que fomos falando ao longo destas semanas de apoio através de benefícios fiscais, através de isenção de pagamento de taxas, como por exemplo esplanadas, a redução do pagamento da água, do consumo da água, recentemente com a entrega de EPIs, nomeadamente máscaras e gel, mas vamos continuar a tomar aqui uma série de medidas importantes. Essas medidas irão ser apresentadas a breve trecho. São medidas que visam incrementar a atividade económica no concelho. Algumas são inovadoras, não só em Sines como também na nossa região, e certamente que os comerciantes, que os empresários vão ter todo o apoio que for necessário, através de medidas concretas que temos tomado, mas também através da disponibilidade que nós temos sempre, através da linha direta que já existe e dos contactos através do Gabinete de Apoio Empresário, para podermos ajudá-lo em situações que sejam necessárias. Aliás, falávamos há pouco aqui em off, na questão das esplanadas. A Câmara está disponível para autorizar esplanadas sob determinadas condições e, obviamente, com a aprovação da Delegada de Saúde, que é a entidade máxima aqui no nosso Concelho, que irá permitir a alguns desses empresários eventualmente aumentarem as suas receitas, porque de outra forma será quase impossível, e com a quebra que tiveram nos últimos meses, naturalmente que este é um ano sui generis, que esperemos sinceramente nunca se venha a repetir, e teremos que fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudá-los. Há aqui duas questões que penso que a população lhe gostava de colocar, que têm a ver com tasquinhas, vamos ter ou ainda não pensou nisso? E os funcionários da Câmara Municipal vão começar a regressar aos postos de trabalho, vão continuar em teletrabalho? Como é que é, Presidente? São duas questões pertinentes e importantes, e ainda bem que me faz essas duas questões, que me coloca essas duas questões. Relativamente às tasquinhas, é evidente que nós, desde a primeira hora, que tivemos consciência dos impactos que as atividades que o município fazia teria, eventualmente, nesta questão do Covid e na população. Por isso, desde a primeira hora, aliás, fomos dos primeiros municípios, das primeiras entidades organizadoras de festivais a cancelar um evento, que foi o caso do Festival Músicas do Mundo. E fizemos-lo de forma perfeitamente consciente e tendo a noção que aquilo que aí vinha era, de facto, complicado. E fizemos não só com os eventos, como também com todos os outros eventos conhecidos, os concertos que tínhamos agendados para os meses de junho, julho, agosto, setembro, e naturalmente que as tasquinhas não saem fora deste tipo de eventos que dificilmente se poderão concretizar. A Câmara ainda não tomou esta decisão, mas com esta medida do Governo, que obviamente proíbe os festivais, nós julgamos que festivais não são apenas aqueles que têm a marca festival. Tudo aquilo que são concertos, que são concentrações de pessoas, devem ser realizadas eventualmente de forma muito ponderada, e não estou a ver sinceramente que haja condições para este ano poder organizar um evento como as Tasquinhas. Não podendo o mesmo se concretizar até final de setembro, dificilmente terá condições para acontecer no nosso Concelho. E gostaria de dizer mencionar um aspecto que é importante. O mais importante no meio disto tudo não é considerar o Festival A ou o Festival B, é de facto contribuirmos para que os eventos que se realizam não possam contribuir de forma negativa para aumentar o número de casos, quer seja no Concelho de Sines ou noutro concelho qualquer. O facto de se chamar outra coisa qualquer, uma festa, em vez de um festival, para mim é exatamente a mesma coisa e considero que não se deve realizar independentemente da entidade que o irá produzir. Portanto, tenho nesse aspecto uma opinião muito clara relativamente a isso. Se não existirem condições, se não tiverem reunidas todas as condições de saúde que permitam o evento, o festival, ou concerto realizar-se, obviamente que não vamos fazer. Em relação aos trabalhadores da Câmara, vão continuar a teletrabalho, Presidente? Os trabalhadores da Câmara têm continuado a trabalhar de forma muito afincada, como sempre. Aliás, os trabalhadores operacionais têm entrado no terreno. Hoje iniciámos o atendimento no balcão único e também abriu a tesouraria, portanto, estamos a fazê-lo de uma forma ponderada, também progressiva, para não haver aqui grandes choques. Iremos tomar a decisão durante esta semana. Aliás, gostaria de dizer que, apesar de nós discutirmos os 5 municípios da CIMAL, todas estas medidas, há aqui momentos que cada município toma as suas decisões de forma perfeitamente normal e de forma
individual, e nós o que achámos é que havia condições para até agora continuarmos em teletrabalho. Temos desenvolvidas atividades de forma progressiva, envolvendo cada vez mais trabalhadores. Essa decisão é tomada durante esta semana e julgamos que o dia 1 de junho será um momento importante para que mais alguns serviços voltem a ser abertos, fincando sempre aqui uma nota que me parece importante, é que as áreas desportivas, os pavilhões, as piscinas ainda não vão abrir, porque não há qualquer indicação por parte do Governo ou da Direção-Geral de Saúde, e como tal temos de ter aqui alguma cautela na abertura de alguns equipamentos que são importantes para o Conselho, mas que naturalmente o mais importante é a saúde pública. Obrigado, doutora. Olhando para tudo isto que aqui falámos, portanto, empresas começaram a laborar, trabalhadores na rua, restaurantes começam a ficar com muita gente. Isto preocupa de alguma forma? Eu acho que nós todos somos saúde pública. Acho que a saúde pública não é a unidade de saúde pública, não são os profissionais de saúde pública. Acho que nesta altura todos nós podemos ser agentes de saúde pública e, portanto, se nós tivermos cuidado connosco, estamos a ter cuidado com os outros. Portanto, vamos manter-nos vigilantes, mas temos que manter as medidas que tínhamos de distanciamento, etiqueta respiratória, todas essas medidas vamos ter que as manter. Agora, a verdade é que nós temos que abrir a nossa economia, não é? Nós temos que começar a trabalhar e temos que dar oportunidade às pessoas para ganharem algum dinheiro que perderam durante este tempo. E, portanto, se houver regras, vamos fazê-lo com tranquilidade e com calma. Se todos formos um agente de saúde pública, todos nós nos preocupamos com os outros. Doutora, deixe-nos os seus conselhos habituais. Podemos ir à praia, apanhar sol? Podem ir à praia, podem apanhar sol. Com o calor propaga-se menos? Não sabemos muito bem. Sabemos que o vírus, este tipo de vírus normalmente estão circulantes 4, 5 meses, depois acalmam um bocado, mas voltam outra vez. Portanto, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Pelo sim, pelo não, é melhor mantermos a calma e continuarmos a ter cuidado. E na praia também podemos ter cuidado, porque nós não podemos ter, como por exemplo nas escolas em que os adolescentes que estão nas aulas no 11º ano, 12º, não podem sair depois para o recreio, não é? Têm que ficar dentro da sala aquele tempo todo e depois vão para a praia e ficam todos ao molho. Não pode ser, não é? Quer dizer, portanto tem que haver algum cuidado. Se nós tivermos esse cuidado e se todos nós pensarmos que quando nós estamos a tomar essa posição é uma posição cívica e que estamos a pensar também no outro, é muito mais fácil. Alguma coisa tem que mudar, até termos a vacina. E pode ser por aqui. Mudar o comportamento. Mudar o comportamento. O comportamento é o mais importante. Tudo vai depender de nós. Mas eu continuo a dizer que nós temos portado muito bem. Portanto, parabéns. Obrigado, doutora. Presidente, também tem esta ideia, temos portado bem aqui no seu município. Eu sei que você tem andado atento, olhar para as praias, tem andado atento. Sim, de facto, nós temos feito tudo o que está ao nosso alcance para evitar que as pessoas viessem o mais cedo possível para a rua. Tenho consciência disso e foi uma forma de atuar que eu penso positiva. Mas, naturalmente, não conseguimos evitar alguns comportamentos menos agradáveis ou menos corretos. Aliás, chamei a atenção para esse facto num dos últimos programas, quando referimos a questão do lixo, que continuamos a ter algum lixo depositado no chão, mas naturalmente agora vivemos uma outra fase. E nessa fase todos temos de dar o exemplo. Eu, por exemplo, a doutora falava há pouco, já tive a oportunidade de ir a 2 restaurantes, um em Sines, outro em São Torpes, e realmente as pessoas têm um comportamento cívico exemplar, não houve qualquer problema, há distanciamento entre as mesas, as refeições são servidas normalmente, e é esse trabalho que tem sido feito pelas pessoas, pelos comerciantes, pelas entidades, que é de louvar, e obviamente não posso deixar de registar com muito agrado que esse comportamento se tenha mantido ao longo de todos estes meses, porque é de facto exemplar, e obviamente tenho que ficar contente sempre que se registra uma situação destas, quer seja no meu município ou noutro qualquer. Portanto, o mais importante é esse civismo, essa capacidade que as pessoas têm em apreender e em aplicarem as regras básicas para que a coisa não se complique no futuro. Obrigado por ter cá estado, doutora, também muito obrigado. Posso dizer uma coisa? Pode. A vida vai melhorar. Vai ser diferente. Vai melhorar. Acreditamos que sim, e assim fechamos mais um especial de informação aqui dedicado ao Covid-19. Voltamos dentro de 1 ou 2 semanas para fazer um novo balanço e recordo que em Sines temos 0 casos ativos. Boa tarde e até uma próxima oportunidade.